A paz seja sobre tua casa. É uma alegria estarmos aqui gravando mais um vídeo a respeito das Escrituras, conversar um pouco a respeito das Escrituras, motivar você a buscar nas Escrituras a vida eterna, porque elas testificam de Jesus. A Bíblia nos fala de uma certa feita, onde o eunuco, ele estava no seu carro, né, e lendo uma passagem a respeito do profeta Isaías. A Bíblia nos esclarece que nessa hora lhe é enviado Filipe, o evangelista, para fazer com que o eunuco viesse a compreender aquilo que ele estava lendo. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo diz a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. Filipe foi enviado pelo Espírito Santo para acompanhar o carro que estava o eunuco lendo aquela passagem, né, que falava em Isaías, que falava a respeito do Messias. Porém, aquele eunuco não estava compreendendo, entendendo o que ele estava lendo. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou. O Espírito Santo envia Filipe para acompanhar aquele carro. Quando ele começa a acompanhar o carro, ele ouve que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. Quando ele escuta, Filipe pergunta: compreendes o que vem lendo? Filipe pergunta ao eunuco: você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo essa passagem da Bíblia? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? É interessante que alguém está lendo a palavra e não está entendendo. E o Espírito Santo envia Filipe para que leia com ele, estude com ele e que ele venha compreender aquilo que ele está lendo. E o núcleo, ele é bem sincero, ele é bem direto e diz: como eu posso entender se alguém não me explica? A exemplo do eunuco, tem muitos de nós que estudam as Sagradas Letras, mas não compreende. A exemplo desse eunuco, tem muitos de nós que estudam a Bíblia, que lê a Bíblia, mas não compreende aquilo que está lendo. E é claro que como eunuco, esse que estuda a Bíblia, essa amada que estuda a Bíblia e não está compreendendo, precisa de alguém que o faça compreender, que leia com ele com paciência, que estude com ele com muita paciência, para que ele venha compreender, entender e no coração crer, para que seja convertido. E a Bíblia vai nos dizer que Filipe começou a discorrer com ele a respeito daquela passagem, né? O eunuco compreende o que estava lendo. Depois de Filipe o explicar, o eunuco compreende, e no final de tudo aquilo é que o eunuco crê em Jesus através da palavra que estava lendo, que Filipe o explicou, e o resultado é que aquele eunuco foi batizado, creu em Jesus, foi batizado, né? Saiu dali cheio de júbilo, cheio de alegria, e Filipe foi pelo Espírito Santo para outro lugar, né? Foi se encontrar em Azoto, já foi para outro lugar, né? Para evangelizar também aquelas cidades em Cesareia. Filipe fez o seu trabalho ali, enviado pelo Espírito, faz o seu trabalho com excelência, o eunuco compreende a palavra, é batizado, o eunuco continua sua viagem cheio de alegria, cheio de júbilo, glorificando a Deus, e Filipe é enviado para evangelizar agora, né,
em Cesareia e continua o seu trabalho de evangelização. A Bíblia nos diz a respeito de Lídia. Lídia, uma mulher que vendia púrpura, vamos dizer assim, uma empresária da época, era uma vendedora de púrpura, um tecido muito caro daquela época, e ela escuta Paulo pregar. Ela começa a ouvir a pregação de Paulo. E a Bíblia nos diz que Lídia, ela era temente a Deus e escutava. E a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois dela atender o que Paulo dizia, que o Senhor abriu o coração dela, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Filipe foi enviado pelo Espírito Santo a ler a palavra com o eunuco que não estava entendendo. Lídia era uma mulher temente a Deus que ouvia as palavras de Paulo e o Senhor abriu o coração dela para ela atender o que Paulo pregava. Foi batizada ela e toda a sua casa. A Bíblia também nos diz, que Jesus, ele abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras Sagradas. Depois que Jesus padeceu na cruz, foi morto, ressuscitou, apareceu aos discípulos, comeu com eles, os discípulos ficaram ali cheios de alegria, admirados, E Jesus agora vai explicar para eles que era necessário tudo aquilo se cumprir a respeito do que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus explica aos discípulos que era necessário tudo aquilo acontecer. Então, lhes abriu o entendimento para eles compreenderem as Escrituras Sagradas. A importância de lermos, compreendermos aquilo que estamos lendo é de suma importância, porque muitos de nós lemos, mas não temos uma compreensão da Bíblia, daquilo que estamos lendo. Muitos leem a Bíblia, mas não compreendem o que está lendo, como o eunuco estava lendo, mas não estava compreendendo. Jesus abre o entendimento dos discípulos para eles compreenderem as Escrituras. O Senhor abre o entendimento de Lídia para ela atender o que Paulo estava dizendo e ela foi batizada logo após. Jesus nos aconselha a examinar as Escrituras, a buscar nas Escrituras, mas a necessidade de buscar, de entender as Escrituras. Buscar, examinar, ler, estudar, mas também compreender, ter uma compreensão daquilo que nós estamos lendo da Bíblia Sagrada. A importância de lermos, mas também compreender, termos uma compreensão daquilo que estamos lendo é de suma importância, porque se nós não entender o que a Bíblia está nos dizendo, não vai haver edificação da nossa fé. É necessário ouvir, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, mas também é necessário que entendemos com clareza aquilo que a Bíblia está nos dizendo, aquilo que a Bíblia está nos revelando, a vontade do Senhor a respeito da vida eterna, a respeito da salvação, a respeito da vontade de Deus para cada um de nós. Então, a grande importância de nós lermos a palavra, buscar nela, porque nela nós julgamos ter a vida eterna, examinar, ler, estudar, mas também ter uma compreensão do que a Bíblia nos ensina. Da mesma forma que o Senhor abriu o coração de Lídia, o entendimento de Lídia, que Ele abra o teu. Da mesma forma que o Senhor abriu o entendimento dos discípulos, que Ele abra o teu. Da mesma forma que o Senhor enviou Filipe para ajudar o eunuco a compreender a palavra, que o Senhor envie até você alguém para te ajudar, para compreender aquilo que você está lendo dentro da palavra.
para que você seja edificado, para que você tenha uma fé saudável, para que você conheça, saiba qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus para a tua vida, que com certeza é a salvação, é a vida eterna. Que tão somente o Senhor te ajude a compreender as Sagradas Letras, que o Senhor te ajude a compreender as Sagradas Escrituras, que no teu coração tem um desejo ardente de estudar, de examinar, de conhecer, mas também de entender, de compreender, de ter uma boa digestão daquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. A paz seja sobre tua casa. O Deus vivo te abençoe e edifica a tua fé sobre a rocha, dia após dia. E que você tenha compreensão verdadeira, verídica, compreensível das Sagradas Escrituras. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus, e um cheiro no teu coração.